canal tem o intuito de trazer algumas reflexões da jornada cristã e também para comentarmos sobre livros que venham edificar a nossa vida. Eu vou comentar sobre ele de uma forma bem rápida, bem simples, para que realmente surja uma curiosidade e que você possa desfrutar dessa leitura na sua casa. E o primeiro precisava ser Ego Transformado, do Timothy Keller. É um livro, assim, que eu confesso que no começo eu não dava nada, justamente por ele ser pequeno. Cada página que você lê, você fica tipo, eu sou muito podre. Cada momento você se pega nesse, nossa, ele tem total razão, ou nossa, como eu nunca pensei nisso. E realmente, a gente nunca pensaria nisso. Eu creio que o Timothy ele foi realmente inspirado pelo Espírito Santo para escrever sobre isso. Um assunto que é tão pouco falado, né, nas nossas igrejas, nas nossas rodas de amigos, que é sobre o ego. O ego, o que é o nosso ego? E ele já começa dizendo que o ego é algo vazio, porque o único que pode preencher o nosso ser, o nosso coração, é Deus. Então ele é vazio. Ele é como um membro quando a gente machuca. Por exemplo, se eu machuco o meu dedo, ele começa a latejar, ele começa a doer. Então o nosso ego, ele dói, porque ele é algo machucado. Nosso ego é atarefado. Ao mesmo tempo que ou ele tenta ser notado, buscar por uma vanglória, buscar por um conhecimento, ao mesmo tempo ele está ali naquela estribeira da comparação. A gente vive se comparando com o outro, porque o nosso ego está machucado. E eu reservei aqui um momento para eu falar algumas citações que eu marquei. Se eu pudesse, eu marcaria o livro todo, mas enfim, eu coloquei alguns destaques. O ego nunca se sente feliz, vive chamando a atenção para si. Além do escritor trazer várias comparações do ego nesse estado de eu preciso de atenção, de eu sou péssima, eu preciso de alguém que me valide, ele também traz o outro lado, que é quando nós temos uma autoestima extremamente elevada, de que tudo nosso é melhor, de que a gente tem infinitas habilidades, somos superdotados. O escritor também fala que isso também é perigoso, porque entramos num lugar de orgulho. Aqui tem também uma citação sobre orgulho. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em ter em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. O escritor ele fala bastante, traz bastante referência sobre Paulo. Uma citação que o escritor diz assim: Paulo está dizendo aos coríntios que não se importam com o que pensam dele. Não leva em consideração que as pessoas, sejam elas quem forem, achem nele. Na verdade, a identidade dele não deve nada ao que as pessoas dizem. A abordagem de Paulo não poderia ser mais diferente. Para ele, tanto faz ser julgados pelos coríntios ou por um tribunal humano. E ele vai mais adiante. Paulo nem mesmo julga a si próprio. É como se ele dissesse: não me importo com o que vocês pensam, nem mesmo o que eu penso. Não considero a opinião de vocês a meu respeito, nem mesmo a minha opinião a respeito. Então, aqui o escritor conta sobre Paulo, né, de como o ego dele realmente foi transformado. E aqui começa uma segunda parte do livro, né, como ter então o nosso ego transformado. E agora eu indico que você leia esse livro. Espero que não tenha ficado muito confuso, mas que você possa ter um tempo de reflexão sobre esse livro. Medite também nos versículos que ele traz sobre Paulo, o que Paulo diz às pessoas. E o que mais me marcou nesse livro é justamente essa parte, quando Paulo diz que não se importa com a opinião dos outros e nem mesmo a opinião dele sobre ele mesmo. Então, tem um momento que o escritor fala que pensar em nós é o que nos ajuda, né, a ter um ego equilibrado. E não pensar em nós não significa que é pensar menos de nós, é simplesmente não pensar. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente deixa de fazer, ou tudo que seja um motivo bom, um motivo ruim, a nossa identidade não está baseada nas coisas que a gente faz, mas sim, Cristo já fez por nós. Então esse livro traz essa reflexão da gente não se importar muito com a opinião dos outros e nem com a nossa própria opinião, mas se importar com a opinião de quem realmente importa, que é o Senhor. Então, um beijo, tchau, espero muito que você tenha gostado.